Então Samuel tomou o vaso, o azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Somente até aqui. Amados irmãos, nestes 2 versículos lidos nessa noite, observamos que há um contraste entre o verso 13 para o verso de número 14. No verso de número 13 nós vamos ler o momento em que Davi ele vai ser ungido rei, e diz a Bíblia que ele foi ungido no meio de seus irmãos. E naquele momento em que o óleo desce sobre a cabeça de Davi, a Bíblia vai nos mostrar o Espírito do Senhor se apoderando de Davi de uma forma gloriosa. Já no versículo de número 14, nós vamos ver totalmente o contraste ou o inverso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Dentro de um contexto, amados irmãos, Saul, até então, ele era o rei. E em verdade nós sabemos que Israel até então vivia um período teocrático, ou um período dos juízes, em que os juízes julgavam na terra de Israel. Desde o primeiro juiz, que foi Otoniel, até o último dos juízes, que foi Samuel. Quando chega no tempo de Samuel, o povo de Israel vai desejar ter um rei que fosse adiante deles, como as outras nações eram. E diz a Bíblia que essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Só que Deus vai se apresentar a Samuel e vai dizer a Samuel: Samuel, faça como o povo está te pedindo, porque não é a ti que o povo está rejeitando, mas estão rejeitando a mim mesmo, pedindo um rei. Então, amados e queridos irmãos, ali Saul, ele vai se tornar o primeiro monarca de Israel. E quando, amados irmãos, nós nos aprofundamos na Bíblia Sagrada, nós descobrimos alguns mistérios dentro do texto que lemos. E se você abrir a sua Bíblia para confirmar comigo, Juízes, capítulo de número 1, e o versículo de número 20 a seguir, diz assim: E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Se você observar
amado irmão, existe um detalhe dentro da escolha de Saul, porque já estava tudo programado. Deus, os seus planos, nunca fugiu do controle dele dentro da Bíblia Sagrada. E eu aprendi que Saul, ele tinha uma missão ao se tornar o primeiro monarca de Israel. Tudo já estava programado. Davi seria de fato o seu sucessor. Por quê? Porque dentro da cronologia, Jesus, ele viria da semente de Judá, e Davi seria de Judá. Mas Saul, ele tinha uma missão, porque dentro do livro dos Juízes, a missão de expulsar os jebuseus estava sobre a responsabilidade de Benjamim, e Saul, ele era da tribo de Benjamim. Como no tempo dos juízes, os benjamitas, eles não conseguiram expulsar os jebuseus, antes eles falharam, Deus deixou essa missão de início para Saul, quando o povo pediu a Samuel o rei. Só que Saul, além de não entender o fato do Senhor agora ter escolhido Davi, Saul, ele também vai falhar no quesito militar. Ele também não conseguiu expulsar os jebuseus de suas terras, porque Jerusalém outrora se chamava Jebus, e foi exatamente nos dias de Davi que Jerusalém ela foi conquistada. Mas quando nós olhamos, amados e queridos irmãos, para a história de Saul, nós vamos entender que o início do ministério de Saul foi lindo. Em seus primeiros anos, ou no seu primeiro ano. E por que eu digo isso? Porque você vai ver Saul, ele entrando nas pelejas, ele entrando nas batalhas, nas guerras, e quando ele saía da guerra vencedor, ele não atribuía o feito a ele mesmo, mas ele dizia: o Senhor venceu a guerra por mim. E nós, irmãos, podemos pegar isso aqui e aplicarmos em nossas vidas, porque estamos vivendo um tempo em que estamos como se estivéssemos no meio de um campo de guerra minado. Porque, irmãos, de trás desse ambiente que é o natural, existe um ambiente sobrenatural. E este ambiente ou cenário sobrenatural só conseguimos enxergar com os olhos espirituais. E enquanto nós estamos aqui alegres, servindo a Deus, mesmo em meio a grandes batalhas, pode ter certeza, Satanás e os seus demônios estão furiosos. Mas no nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer esta guerra no poder daquele que está assentado no alto e sublime trono. Eu quero profetizar nessa noite, pastor Deus, que o Senhor vai vencer essa guerra no poder daquele que está sentado no alto e sublime trono, que é o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, que está sentado à destra do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós vamos ver o ministério de Saul, amados e queridos irmãos, em seu primeiro ano, sendo um sucesso. Mas se você abrir a Bíblia juntamente comigo, aleluia, se você abrir a Bíblia juntamente comigo, aleluia, no capítulo de número 14 de 1 Samuel, o texto sagrado vai nos dizer: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: venha, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, porém não fez saber ao seu pai. Observe, amados e queridos irmãos, que as vitórias agora, quem estava conquistando elas era Jonatas, filho de Saul. E se você agora, um pouco atrás, já no capítulo anterior, o capítulo de número 13, você vai ver que a Bíblia nos diz que um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel, e então escolheu para si 3.000 homens de Israel que estavam com Saul, 2.000 homens em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Verso 3: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, com que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul de Gilgal. Observe que as vitórias agora não estavam vindas por intermédio de Saul, mas de Jonatas. E observe que agora o poder atribuído à vitória, além de Saul estar tirando a honra de Jonatas, ele estava também tomando a glória que era de Deus para ele, diferentemente do primeiro ano em que ele esteve à frente do reino. Porque vejamos agora Saul convocando a todos que tocassem a trombeta e que anunciassem: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Ou seja, agora não era Deus, agora era Saul. E aqui eu aprendi, pastor Wilson, que aqui começou o ministério de Saul a decair. Porque eu falei, vamos repetir, pela revelação da palavra eu entendi que Saul ele tinha essa missão, expulsar os jebuseus. Mas além de falhar no quesito militar, Saul ele começou também a falhar de várias formas. E a primeira delas tentou tomar a glória que era de Deus para si agora, diferentemente do primeiro ano em que ele esteve à frente do reino. Se você ler o texto, você vai entender que ali foi de mal a pior. No versículo de número 8, nós vamos ver Saul ele oferecendo sacrifícios
e Samuel os reprovando. E por quê? Porque aquele sacrifício era permitido somente ao sacerdote. Um rei, ele não tinha autoridade para exercer aquele tipo de sacrifício. E neste dia aqui, pastores, eu vejo o Senhor provando Saul, fazendo Samuel demorar um pouquinho. E quando o povo começou a sair, porque Saul, irmãos, dentro deste texto aqui, ele provou que ele gostava de plateia, de multidão. E quantos que são pressionados, irmãos, com multidão? Quantos que tem que ter multidão, porque se não tiver multidão, para ele o negócio não está prestando. Mas a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali se faz presente. Existem lugares aí que estão repletos de multidões e mais multidões, mas a presença de Deus já saiu dali há muito tempo. Igrejas envolvidas com maçonaria, aonde há teologia que estes pregam, é uma teologia fácil, de um evangelho fácil, de facilidades. É o evangelho da barganha. Toma lá, dá cá, como para fazer um Deus como se Deus fosse um Papai Noel. E essas igrejas conseguem reunir multidões. Mas a Bíblia, amados e queridos irmãos, o próprio Filho de Deus nos deixou uma alerta de que muitos, não poucos, mas muitos haveriam de seguir os falsos mestres. Jesus falou isso usando a boca do seu filho, o apóstolo Pedro. Então não é de se estranhar, amados irmãos, muitas multidões que estão por aí. E Saul, ele gostava de multidão. E quando ele viu o povo saindo, a Bíblia Sagrada diz que ele agora se apressa a ir e a fazer o sacrifício que era para Samuel fazer. Samuel já estava se sentindo constrangido, irmãos, como se estivesse sendo rejeitado pelo povo. E agora vem Saul que toma a frente de Samuel. O ministério de Saul então começou a ir de mal a pior. E quando eu vejo este rei aqui tentando tomar o lugar de um sacerdote, e hoje, pastores, quantos sacerdotes que estão tentando ser reis? E aqui o Senhor nos também traz uma revelação a respeito dos dias atuais que nós estamos vivendo e a politicagem que tem dominado muitas igrejas. E através, irmãos, desta politicagem que tem dominado muitas igrejas, que eu falei aqui, que a maçonaria tem entrado. Porque não é de se estranhar dentro do texto que nós estamos lendo, dentro da revelação, não é de se estranhar o que nós temos visto. Pastores milionários às custas do rebanho, cantores milionários às custas do louvor e pregadores milionários às custas da palavra. Tem coisa aí, irmãos, que muito sutilmente, secretamente, e está pastoreando debaixo do tapete, e só consegue discernir
verdadeiramente isto aqui, quem se aprofundou nas Escrituras e verdadeiramente não está preso nas coisas desta terra. Porque essa teologia que está ali é uma teologia que prende o fiel às coisas desta terra. As obras de Saul começou a serem reprovadas. E para acabar de completar, a Bíblia agora diz que Deus vai dar uma oportunidade para ele e vai ordenar a ele que fosse e que exterminasse, louvado seja Deus, e que exterminasse um povo no qual diz a Bíblia que ele poupou. Quem é este povo? Os amalequitas. A Bíblia diz que ele vai tomar apenas o melhor do rebanho, mas toda coisa vil e desprezível ele exterminou. E além de ter poupado o melhor do rebanho, ele poupou também o rei. Então ele começou a falar. E aquilo que ele não fez, que foi ordenado por Deus, Samuel foi e fez. O caos começou, amados e queridos irmãos, a sobrevir sobre a vida de Saul. Deus então, no capítulo 15, versículo 10, vai ordenar a Samuel repreender Saul. E no versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: me arrependo de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda noite clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Saul havia chegado ao Arçar. Quando ele levantou esta coluna, em torno de si. O sistema religioso nestes últimos dias tem levantado um coluna em prol do cantor, em prol do pregador. Sem perceber, eles fazem um cantor, eles fazem um pregador. Só o fato de se oferecer uma fortuna a um pregador e um cantor já está fazendo dele ídolo. E hoje a igreja evangélica fala sem medo de errar em sua maior totalidade. Eles não têm moral nenhuma para pregar contra a igreja católica. A igreja evangélica, em quase a sua totalidade maior, eles não têm moral. Porque não adora uma imagem de escultura, mas se prostra diante de um cantor. Porque tem fama, porque tem status, porque tem poder aquisitivo. E aquilo, amados e queridos irmãos, que eles chamam de evangelho, Jesus chama de um sistema
sistema usurpador e enganador. Mas não vamos estranhar com essas coisas, porque a Bíblia já nos deixava. E nós, como ministros do Senhor, que nós temos que fazer somente isso mesmo, anunciar e deixar Deus trabalhar. Quem está entendendo a mensagem levanta a mão. Amém. Estou caminhando, amados e queridos irmãos, para encerrar. Deus, então, estava de olho em um jovem que estava lá no campo. Eu falei, havia um propósito de Deus, havia um estado, com certeza. De uma forma ou de outra, Davi seria o próximo rei. Eu falei e vou falar mais uma vez. Deus, ele não saiu do seu controle. E hoje nós estamos aqui, amados e queridos irmãos, é justamente por isso mesmo, porque Deus, ele não saiu do seu controle. E aquilo que ele falou que vai fazer aqui, ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fala. Eu vejo Deus realizando coisas grandiosas aqui. E não vai ser na nossa força, nem no nosso intelecto, vai ser na força do Espírito e na sabedoria de Jesus Cristo. Capítulo 16, versículo 1. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Aqui eu começo a encerrar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dor de saúde, havendo rejeitado para que ele reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos não tenho provido de ninguém. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz-lhe: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungirás a quem eu te disser. Enquanto Deus estava conversando com Samuel e passando as instruções a Samuel, Davi, naquele momento ali, estava no campo. Quando Samuel ele chega em Belém, que entra na casa de Jessé, a Bíblia diz que vai passar um por um dos filhos de Jessé. E quando passa o primeiro primogênito, Samuel, diz a Bíblia que ele olha, e por um momento o coração de Samuel se enganou, e ele disse: com certeza é esse aí. Do alto do céu Deus brada: Samuel, eu não olho como o homem. O homem ele pode olhar para a estética, mas eu olho o coração. E foi passando um por um, até se acabar os mancebos. Diz a Bíblia que Samuel diz: acabaram-se os mancebos. Aí Jessé diz: não, ainda falta um menor. E aonde está ele? No campo, cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque ninguém vai sentar nessa mesa aí enquanto ele não chegar. Oh, glória! Eu aprendi
uma Bíblia Sagrada, pastor, que quando Davi estava por detrás das malhadas, era de costume Davi entoar o cântico do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitado-me me fazem ter espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da tua justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, teu cajado me consola, preparas uma mesa. Presta atenção nessa expressão. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sem saber, Davi, ele estava profetizando algo sobre a sua própria vida. Porque enquanto o Saul estava fazendo tudo de uma forma desordenada, estava Davi no campo, entoando este cântico sem saber que ele ali estava profetizando algo sobre a sua própria vida. Ele não sabia, amados e queridos irmãos, de que ele seria rei, de que ele seria um monarca de Israel, um grande líder. Mas ele estava profetizando sobre a vida dele quando ele disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu sinto, irmãos, a presença de Deus aqui neste dia. Deus vai preparar uma mesa, pastoreiros e muitos que estão vendo, aleluia, este projeto de Deus iniciando aqui agora. Eles irão ver que Deus ele vai preparar. É Deus que vai preparar tudo aqui, irmão. Não vamos nos preocupar, não. Deus tem uma mesa preparada para a vida de cada um. Apenas exerça o seu chamado e deixe o resto com Deus. Apenas exerça aquilo que Deus confiou em te entregar e deixa o resto com Deus. Continue no canto como Davi estava, adorando a Deus, no meio de feras, no meio de lobos, no meio de animais selvagens. Davi, ele estava ali confiando em Deus. E nós vamos tão somente confiar em Deus, porque aquilo que ele falou a respeito de sua vida, ele vai fazer cumprir. Eu sinto a presença de Deus. Estava ali se cumprindo o Salmo 23 na vida de Davi. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E quando todos ali achavam que iria acabar ali no penúltimo dos filhos de Jessé, eis que Davi é lembrado. E quando Davi é lembrado, Samuel Herodes manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aquilo que está preparado para você, pastor Wilson, é do Senhor, e não adianta Satanás tentar colocar a mão, que não vai conseguir. O que está preparado para o Senhor está preparado. O que está preparado sobre a vida de cada irmão, não adianta Satanás tentar se colocar na frente, não, porque no momento certo Deus ele irá fazer. Aleluia. Vai se cumprir na vida de Davi. Aí mandou chamar Davi. Quando Davi ele chega, lá estava a mesa. Segundo aquilo que nos mostra a cultura judaica, e a mesa na cultura judaica ficava no chão.
ainda não chegou. E estavam lá todos os irmãos de Davi, recebendo a Bíblia. Olha como as coisas se cumpriram na vida daquele homem. E segundo a Bíblia, Davi, ele era odiado dentro de sua própria casa. Meio de seus irmãos ele era odiado. Mas aquela mesa que estava ali já estava arquitetada no céu, que era para ele. E a Bíblia diz que ele chega e se coloca na mesa. Aí depois o que vai acontecer? Aquilo que ele mesmo, no versículo seguinte do Salmo 23, vai falar: unge a minha cabeça com teu santo óleo. Porque a Bíblia diz, e ali Samuel ungiu no meio dos seus irmãos. Se cumpriu aqui a segunda fala de Davi. A primeira, prepara sua mesa perto a presença dos meus irmãos. A segunda, unge a minha cabeça com o teu santo óleo. E aonde fica o meu cálice? E aquele céu, aonde fica o meu cálice transforma? Foi aquilo que nós vimos quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que naquele momento ali, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O cálice de Davi estava ali a transportar de tanta glória que havia existido sobre ele. Era quando ele calava a eu peço a igreja que esse povo bem, nós vamos vencer com o nosso cálice transbordando. Nós vamos ser cheios da presença de Deus. Essa obra vai à frente, pastor Edson, sabe por quê? Porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes da presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, irmão. Nasce que eu lá em cópia escuta para um apoderado do poder de Deus e do Espírito de Deus. Não pensa que Satanás vai ficar de braço cruzado, não. A todo instante ele vai vir, pastor Elsa, como a Bíblia diz, aleluia, sobre o contraste que eu falei aqui. O Espírito se apoderou de Davi, e no versículo seguinte diz a Bíblia que o Espírito se retirou de Saul, e Saul então foi apoderado de um espírito mau. Nós vamos vencer, irmão, os espíritos malignos encarnados em pessoas que têm tentado de todas as formas impedir essa obra de avançar. Quantos que não querem ver essas portas abertas? Mas nós não vamos ceder, meu irmão. Nós vamos fazer como Davi, vamos nos encher da força de Deus, porque é a força de Deus que nós vamos vencer os espíritos maus. Se fortaleça no Senhor essa noite. Se fortaleça na presença dele. Fecha teus olhos agora, vamos orar. Nesse canto, Deus está te revestindo, pastor Edson, nessa noite, de toda a armadura dele. Nasce canto, desce, vai de cópia. Receba a presença de Deus aqui. Receba essa presença. Receba essa presença.
receba mais da presença. Você vai vencer Davi, você vai vencer Davi, no poder do Espírito Santo, você vai vencer. Enquanto muitos estão preocupados com as coisas desta terra, e somente com as coisas desta terra, estão deixando serem apoderadas por Satanás e os demônios. Mas enquanto alguns estão deixando Satanás apoderar, nós somos privilegiados de estarmos aqui, deixando o Espírito de Deus de liberdade e se apoderar sobre nós. Então receba da presença dele assim. A oração é essa, irmão. Não somente essa. Vem Espírito Santo, nos dê força, nos dê graça, nos conceda poder, a virtude que vem do alto sobre as nossas vidas. Deixe o teu cálice transformar nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade.